E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior e, junto do Diego, sou um dos fundadores do site mentedeconcurseiro.com e servidor do Tribunal Regional do Trabalho. E aqui no nosso canal e no nosso site, a gente tenta dar dicas de estudo para concursos públicos de uma forma geral, mas especialmente para quem quer prestar concursos para provas de nível médio que caem em matérias de direito e também para os cargos de técnico judiciário dos tribunais federais, como TRTs, TRFs e TREs, que foi a nossa experiência e é onde a gente acaba conseguindo ajudar mais, né? Mas, antes mesmo da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu já gostaria de te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo e também deixar o seu comentário com sugestões para os próximos temas. Combinado? Então, beleza. Sem mais delongas, bora começar o vídeo de hoje? Nós já falamos em vídeos anteriores sobre a importância da interpretação de textos para os nossos estudos, né? A interpretação de textos é um ponto central na nossa preparação para concursos públicos, mas a sua importância ela vai muito além de simplesmente acertar as questões relacionadas a esse tema nas provas de concurso. Ela desempenha um papel fundamental nos nossos estudos de uma maneira geral mesmo, sabe? A interpretação de textos ela nos ajuda a compreender os enunciados das questões de uma forma mais precisa, garantindo o quê? Garantindo, assim, que a gente consiga entender exatamente o que o examinador está perguntando para a gente. Além disso, ela nos protege contra as famosas pegadinhas, sabe? Que podem nos confundir se a gente não estiver atento no dia da prova. Mas não pensa que para por aí, não. A interpretação de textos, ela também é uma habilidade valiosa quando se trata de compreender as leis, inclusive, essas leis que a gente precisa estudar. Ao dominarmos essa matéria da interpretação de textos, a gente pode ler e interpretar os textos legais de uma forma muito mais eficaz, o que vai nos auxiliar bastante na leitura da famosa lei seca, sabe? E no entendimento das nuances legais que caem nas nossas provas. É incrível como que a interpretação de textos nos proporciona um conhecimento muito mais aprofundado e uma compreensão mais clara de absolutamente qualquer conteúdo. Ao dominar a interpretação, a gente vai estar um passo à frente na nossa jornada rumo à aprovação em concursos públicos e também até na nossa vida como um todo. Então, com o objetivo de te ajudar a aprimorar as suas habilidades de interpretação de textos e aumentar as suas chances de aprovação em concursos públicos, nós buscamos o conhecimento do professor Jorge Schacker, que é graduado em Letras, Português e Inglês, com um currículo extenso e mais de 40 anos de experiência lecionando, dos quais mais de 15 voltados para vestibular e Enem, analisando provas e preparando alunos, o professor Jorge Schacker gentilmente compartilhou algumas valiosas dicas que certamente vão nos ajudar muito a interpretar melhor os textos e nos deixar mais próximos da aprovação. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar o arquivo que o professor enviou para a gente. Então, tenta pegar aí o seu papel e caneta para anotar, porque essas informações elas vão ser extremamente úteis para os seus estudos. Bora lá? Beleza, então a gente já está aqui nos slides que o professor enviou para a gente. Interpretação de textos, dicas úteis por Jorge Schacker. Então, vamos começar aqui? O material do professor ele já começa explicando para a gente o que seria um parágrafo. Então, vamos lá. O parágrafo é uma unidade textual com uma ou mais frases e ou sentenças em torno de uma ideia central. Geralmente, segue a estrutura de tópico frasal, que é a ideia central, e ideias secundárias, podendo ser, por exemplo, argumentos. Então, dessa parte do material do professor, a gente já extrai algumas informações importantes. Um texto, ele sempre tem uma ideia central e ideias secundárias. No vídeo sobre resumos ou grifos, que eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, a gente fala da importância de encontrar as ideias centrais dos textos. Então, daqui do material do professor, a gente já consegue extrair essa ideia importantíssima, né? Esse conceito importantíssimo que o parágrafo ele vai ter um tópico frasal, que vai ser a ideia central, e as ideias secundárias, que podem ser os argumentos, beleza? Então, vamos seguir aqui. Pode-se afirmar que, por ser uma unidade menor do texto, o parágrafo apresenta uma estrutura própria, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, beleza. Essa é uma estrutura interessante para você sempre observar quando estiver lendo algum texto, porque isso vai te ajudar muito nas suas redações no futuro também, já que, basicamente,
essa é uma estrutura de uma redação, também para concurso público. E quanto mais você lê, mais você vai melhorando a sua escrita e a sua criatividade também, ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos seguir aqui no material do professor. Ocorre ainda que um parágrafo pode apresentar um ou mais convidados, especialistas, para emprestar autenticidade ou validar as colocações do autor do texto. O convidado, nesse caso, como o professor diz, pode ser qualquer autoridade ou pessoa reconhecida na área de que o texto que você estiver lendo trata. Alguém que vai dar mais validade às ideias que o autor vai estar abordando. E para validar essas ideias, o autor pode citar algum especialista no assunto sobre o qual ele está escrevendo. Então, beleza, vamos seguir no material aqui. Vale ressaltar que o número de parágrafos pode variar de acordo com a conveniência do autor do texto. Bem úteis essas dicas do professor até aqui, né? Vamos tentar, então, recapitular tudo para a gente avançar nas próximas dicas. Então, o parágrafo é uma ideia textual com uma ou mais frases e ou sentenças em torno de uma ideia central e, geralmente, segue a estrutura tópico-frasal, que é a ideia central, e ideias secundárias, podendo ser, por exemplo, argumentos. Pode-se afirmar que, por ser uma unidade menor do texto, o parágrafo apresenta uma estrutura própria, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ocorre ainda que um parágrafo pode apresentar um ou mais convidados, especialistas, para emprestar autenticidade ou validar as colocações do autor do texto. Vale ressaltar que o número de parágrafos pode variar de acordo com a conveniência do autor do texto. Então, beleza. Sobre parágrafos, essas são as dicas. Então, agora, vamos para algumas observações importantes. Então, a primeira observação aqui é a seguinte, ó. Textos podem apresentar títulos ou simplesmente dispensá-los. O propósito do título é antecipar a ideia principal do texto. Beleza, essa aqui é uma super dica do professor, porque tem uma coisa que a gente sempre fala por aqui, que é muito importante você achar as ideias centrais dos textos, beleza? Então vamos aqui para a segunda dica, para a segunda observação importante, né? Um texto pode ser composto de 2 ou mais parágrafos, divisão ou sequência de um texto que mantém grau de relação com a ideia central. Terceira observação importante. É possível ainda que textos apresentem apenas um bloco corrido, entre aspas, isto é, sem parágrafos. Beleza? Vamos aqui, então, para a quarta observação. Importante frisar que cada parágrafo é um mini-texto e sustenta um objetivo próprio. Essa observação 4 aqui é legal você anotar aí também, beleza? Quinta observação importante, essa aqui eu recomendo que você anote aí e bote um asterisco. Vale destacar os termos principais que corroboram a ideia núcleo de cada parágrafo. Isso facilita o domínio do conceito ou mensagem ali presente no texto. Olha só que legal. Essa dica do professor, ela se encaixa com o que a gente já falou por aqui antes em vídeos anteriores, de destacar as ideias principais de cada parágrafo do texto. Isso vai ser muito útil quando você for fazer os seus próprios resumos ou grifos para a sua revisão futura das matérias, beleza? Então vamos seguir aqui. Sexta observação importante. O parágrafo inicial introduz o tópico a ser abordado. Sétima dica. O parágrafo seguinte expõe conceitos ou argumentos que sustentam o tema em pauta. Presta atenção. Oitava dica. O terceiro parágrafo pode desenvolver contrapontos para ampliar a análise da abordagem. E nona observação importante. O último parágrafo tem a proposta de apresentar sugestão de resolução. As observações 6, 7, 8 e 9, essas 4 dicas aqui, eu juntei elas de propósito, essas dicas do professor, nesse slide aqui. E por que eu fiz isso? Porque entender e prestar atenção nessa estrutura não só vai te ajudar a entender melhor os textos que você estiver lendo, como também é basicamente a estrutura de uma boa redação para concursos públicos. Então, pega essas 4 observações importantes que o professor colocou aqui, anota não só para você conseguir aprender a interpretar melhor um texto, como também para você conseguir, inclusive, escrever melhor os seus, né? Para você conseguir fazer uma redação legal aí, beleza? Então, essa dica aqui do professor Jorge, essas observações são valiosíssimas. Próxima observação importante. O parágrafo final pode, entretanto, propositalmente deixar a discussão ou abordagem exposta no texto em aberto, ou seja, sem a presunção da resolução. Então, quando você estiver interpretando um texto, tenha em mente também essa observação aqui, beleza? E 11ª observação importante. A pontuação, na linguagem escrita, é o sistema de sinais gráficos que serve para indicar a estrutura e a organização de um texto e seu entendimento. Beleza? Então, assim, essas foram 11 observações importantes. A gente ainda vai continuar o vídeo aqui, não pausa não.
Mas, se você precisar em relação a essas 11 observações aqui, até assiste o vídeo de novo e anota essas 11 observações, porque elas vão te ajudar muito na leitura e interpretação de qualquer texto. Então, vamos seguir aqui, que ainda tem muito mais dicas que o professor deixou aqui para a gente. Então, agora, nesse slide aqui, o professor Jorge deixou para a gente algumas dicas sobre sinais separadores. E vamos começar aqui, então, falando sobre vírgula. A vírgula separa, dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática. Por exemplo, o sujeito, e que, regra geral, não sejam ligados pelas conjunções e, nem ou. Então, beleza. Vamos tentar ilustrar aqui o exemplo do professor? Se escrevêssemos a frase João, Maria, Pedro e Ana foram ao parque, a gente ia ter como sujeito dessa frase João, Maria, Pedro e Ana, certo? E colocaríamos a vírgula depois de João e depois de Maria. Após Pedro, a gente vai ter o e na frase. Então, nesse caso, a gente não usa vírgula entre Pedro e Ana, porque, como vimos ali na explicação, como regra geral, não se utiliza vírgula quando os elementos são ligados pelas conjunções e, nem ou. Ficou claro? Vamos seguir? Então, agora vamos para o ponto e vírgula. O ponto e vírgula atribui clareza a uma frase, de modo a organizar os itens apresentados, isto é, listar tópicos, separar ideias e moderar a quantidade de verbos contidos em uma oração, a fim de torná-la menos repetitiva. Beleza, então. E agora vamos para o ponto final. O ponto final indica na escrita uma pausa maior na leitura, que ocorre pelo fato de haver uma finalização na ideia abordada. Então, beleza, a gente já viu aqui os sinais separadores. Vamos para o próximo slide? Só uma observação. Caso eu esteja indo rápido demais ou você não tenha conseguido pegar alguma coisa, não tem problema. Faz o seguinte, volta um pouquinho o vídeo, se precisar, você pausa, anota o que está aqui no slide, mas anota tudo e presta bastante atenção, porque todas essas dicas aqui vão te ajudar bastante no futuro. Combinado? Então, vamos ver o próximo slide. Nesse slide, vamos ver os sinais de comunicação, começando pelos 2 pontos. 2 pontos precede uma citação, uma enumeração, uma explicação, uma fala direta e uma síntese do que já se disse. O próximo seria aspas simples, como você consegue ver aí na tela. Aspas simples delimitam o início e o fim de uma citação dentro de uma outra citação. Agora vamos para as aspas duplas. As aspas duplas enfatizam algo no texto ou citam alguma obra, nomes comerciais, etc. Elas também servem para salientar palavras ou expressões especiais, sentidos figurados, gírias, dentre outras coisas. Vamos seguir. Seguindo aqui agora com os sinais de comunicação. Uma observação que até o final desse vídeo você vai ver que você já vai ser capaz de responder algumas questões de prova, beleza? Então vamos agora para o travessão simples. O travessão simples é usado especialmente no início de cada fala no discurso direto. Ele substitui vírgulas ou parênteses. Então, beleza, travessão simples, vimos aqui. Vamos agora para o travessão duplo ou longo. O travessão duplo ou longo, ele isola conteúdo da frase que tem o objetivo de explicar, bem como conteúdo para o qual se quer dar algum destaque. Parênteses. Os parênteses marcam um momento intercalado no texto, onde há acréscimo de informação acessória. Sendo acessória, a informação dos parênteses pode ser retirada da frase sem alterar o sentido da mesma, sendo assim dispensável. Essa informação aqui dos parênteses também é muito importante quando da sua interpretação de texto. Próximo sinal de comunicação, colchetes. Os colchetes isolam, quando necessário, palavras ou sequências de palavras elucidativas dentro de uma sequência de unidades entre parênteses. E, por último, entre os sinais de comunicação, as chaves. As chaves indicam a reunião de diversos itens relacionados que formam um grupo, bem como a reunião das diversas divisões de um assunto. E agora que a gente já viu todas essas dicas que o professor Jorge deu aqui para a gente, vamos tentar dar uma olhadinha em 2 questões de provas anteriores, só para a gente ver como que está a sua interpretação de texto? A gente separou 2 questões de prova de interpretação aqui para você e a gente vai tentar deixar, para ficar mais fácil de você acompanhar, pelo menos no comentário fixado aqui desse vídeo. Então, se você às vezes não estiver conseguindo ler aqui da tela, ou se você quiser parar para ler um pouquinho melhor, com mais calma, vai estar ali no comentário fixado só as questões, beleza? A gente vai começar aqui com uma questão da CESP, de técnico judiciário do TRT, da 7ª região de 2017. Você vai ver que o professor Jorge ele já separou aqui para a gente algumas palavras-chave que ele deixou destacadas aqui
em vermelho para a gente, para nos ajudar. Eu vou tentar ler a questão aqui para você. Qualquer coisa você pausa o vídeo, tenta fazer a questão e depois você vai ver a correção aqui junto com a gente e você vê se acertou, se a sua linha de raciocínio estava correta, beleza? Deixa eu ler aqui o texto. O velocista jamaicano Usain Bolt, considerado o homem mais rápido do mundo, declarou certa vez que queria se tornar jogador de futebol do Manchester United. Agora, uma observação rápida antes de eu continuar o texto. Ao contrário do professor Jorge, que é especialista em inglês, ele é fera nisso como ninguém, o meu inglês é uma bela de uma negação. Então, qualquer palavra em inglês ou qualquer coisa estrangeira que eu acabar tendo que ler aqui, com certeza vai sair uma negação. Então, já me perdoa desde já por isso. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui. Bolt jogaria de ala e aproveitaria para imprimir velocidade ao jogo, segundo afirmou. Dá para imaginar o jogador levando 9,5 segundos para sair da pequena área, sem sombra de impedimento, e chegar saltitante ao gol rival, antes que os locutores tenham tempo de informar as horas. Isso me leva a uma boa ideia para os próximos Jogos Olímpicos. No evento de abertura, as delegações desfilariam e confraternizariam. No dia seguinte, haveria um eletrizante sorteio. Neste, descobriríamos que o time de vôlei iria representar o Brasil na canoagem e que a equipe de pentatlo moderno havia sido escalada para jogar handball. Os atletas do levantamento de peso adorariam encarar uma coreografia de ginástica rítmica, enquanto os meninos do basquete teriam certa dificuldade em driblar um ciclista durante a partida de futebol. Equipes masculinas seriam convocadas para esportes femininos, como nado sincronizado, e seriam obrigadas a exibir toda a sua graça e malemolência aos juízes. Estes, aliás, seriam mantidos em seus esportes, bem como os técnicos de cada modalidade. Por quê? Afinal, a gente não está de brincadeira. Então, beleza. Esse é o texto. Então, vamos ver aqui o que a questão está pedindo para a gente. Então, vamos lá. Vamos ver o enunciado. No texto CESP, cria-se um efeito de humor por meio do uso da ironia, recurso que consiste em afirmar algo oposto à ideia que se quer, de fato, transmitir, como se observa quando o autor afirma que. Então, beleza. Quais foram as palavras que o professor destacou aqui para a gente? Humor, ironia e oposto. Então, a gente tem que achar a questão aqui, dentre as alternativas, a gente tem que achar uma que cria um efeito de humor pelo recurso da ironia. Então, qual seria o gabarito? Qual que você marcou? Você marcou A, B, C ou D? Então, o gabarito aqui é a letra A. É a letra A, onde se cria um efeito de humor pelo recurso da ironia. A gente não viu ali no texto que o professor ele destacou a palavra adorariam? Então, na opção A, esse adorariam, ele é irônico, pois claramente esses caras não iam gostar disso. Imagina, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, quando ele ainda era fisiculturista, ou mesmo quando ele estava no primeiro filme dele lá em Conan, fazendo ginástica rítmica. Se você for muito novo e não souber do que eu estou falando aqui, do Schwarzenegger como Conan, então tenta talvez imaginar o The Rock fazendo isso, sabe? Um atleta de ginástica rítmica, ele precisa ser gracioso, flexível e expressivo, enquanto um fisiculturista, ele precisa ser musculoso, forte e definido. A ginástica rítmica, ela requer habilidades como flexibilidade e expressão corporal, enquanto o fisiculturismo, ele enfatiza o desenvolvimento muscular e a definição. Então, claramente, um fisiculturista, ele não iria adorar praticar ginástica rítmica, pois o fisiculturista, ele possui um nível extremo de hipertrofia muscular, o que claramente dificultaria a realização daqueles movimentos fluidos e expressão corporal que são exigidos na ginástica rítmica. Você consegue imaginar esses famosos brucutus como Schwarzenegger ou The Rock adorando fazer ginástica rítmica? É um pouco difícil, né? Então, por isso que a resposta é a letra A aqui no nosso texto. Beleza? Então, na proposição da questão, pode-se constatar o conceito da ironia. Isso facilita determinar a opção correta. E nas opções B, C e D, não existe ironia exatamente, só afirmações simples ou hipóteses, sabe? Mas nada como o adorariam do A, que deixa o texto irônico. Quando a gente olha aqui as outras opções, ó, equipes masculinas seriam convocadas para esportes femininos como nado sincronizado. Isso é simplesmente uma afirmação. Juízes seriam mantidos em seus esportes, bem como os técnicos de cada modalidade. Também só uma afirmação.
Usain Bolt é considerado o homem mais rápido do mundo, também só uma afirmação. Então, gabarito dessa questão, letra A. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários se você errou ou se você acertou essa questão, beleza? Então, vamos agora para a próxima questão. A próxima questão agora é uma questão da FCC, também de português de interpretação de textos, para técnico judiciário do TRT da Terceira Região. Questão de 2009. Então, esse aqui, para o vídeo não ficar muito grande, vou deixar aqui o texto centralizado, o texto dessa questão. Qualquer coisa você pausa, lê o texto também vai estar aqui no comentário fixado, e em seguida eu já vou aqui para a resposta para a gente comentar. Então, pausa aí e vamos seguir. Então, estou presumindo que você já pausou, já leu o texto e já respondeu a questão. Então, vamos aqui ver qual seria o gabarito. O gabarito dessa questão é letra B. Está correto apenas os itens 1 e 3. Beleza, primeiro vamos ver aqui no texto quais foram as palavras-chave que o professor destacou para a gente. O professor Jorge destacou a palavra escuta, destacou aqui, escritórios se recuperam, negócios evoluem, o esplêndido negócio insinua-se no tráfego. De novo aqui, escuta, servos do negócio. E quando a gente vem aqui, é correto perceber que o poeta se dirige a alguém que pode ser um eventual leitor, tratando-o pela pessoa verbal. Aí aqui, o 2, né? A gente pode marcar. Se coloca como mais um elemento anônimo na multidão que se mistura aos trabalhadores nas ruas. E a terceira questão aqui deixa implícito que os sentimentos pessoais, como, por exemplo, o amor, foram sobrepujados pela preocupação mercantil. Por que que o gabarito é B? Por que apenas o que está aqui no 1 e o que está no 3 estão corretos? Vamos ver o porquê. O 1 ele está correto porque escuta a hora pode estar se referindo a um possível leitor. Por isso que ele separou aqui em cima a palavra escuta. Tá vendo? E embaixo aqui também. E nessas duas palavras aqui, escuta a hora formidável do almoço na cidade. E nessa segunda que aparece aqui também, em ambas as frases, o verbo escuta, ele está se dirigindo a alguém na segunda pessoa, solicitando que essa pessoa preste atenção em algo específico. Então, ali naquele primeiro exemplo ali da frase, seria a hora formidável do almoço na cidade, só para você entender. Essas expressões, elas reforçam o apelo direto ao interlocutor para que ele esteja, atento a esses momentos que estão ali descritos no texto. Agora, a segunda alternativa, ela está errada. E ela está errada porque no poema, o poeta, ele se distingue dos trabalhadores, assumindo a posição de um eu lírico que meramente observa o tumulto e o caos na cidade durante a hora do almoço e na volta para casa. E uma observação aqui para complementar, eu lírico é o nome que se dá à voz poética, ou seja, a voz que expressa emoções, sentimentos, pensamentos e ou opiniões em uma poesia. Dessa maneira, o eu lírico, presente em um texto poético, é uma criação do poeta, né? Só para você conseguir ter aí uma informação mais ampla. E agora, a terceira opção. Essa terceira opção aqui, ela está correta por quê? Porque, de fato, deixa implícito que a preocupação mercantil ela fica acima dos sentimentos pessoais. Então, o item 3 ele está correto. Por isso que o professor ele destacou essas palavrinhas aqui para a gente, para facilitar essa interpretação. Beleza? E com isso, chegamos ao fim desse vídeo incrível sobre interpretação de texto. E antes de encerrar, eu quero expressar a minha imensa gratidão ao professor Jorge Schacker, que compartilhou conosco um material de altíssima qualidade. O professor Jorge é simplesmente um mestre na arte da linguagem. Ele é graduado em letras e tem uma vasta experiência como professor universitário, por exemplo, além de ter ensinado em diferentes cursos de língua inglesa, colégios e empresas. Então, obrigado, professor Jorge, pelas suas referências valiosas e por nos ajudar a fazer desse vídeo algo realmente especial. Muito obrigado. E caso você tenha gostado das dicas, deixa aqui nos comentários e me fala aqui também qual foi a dica desse vídeo que mais te ajudou. A sua opinião ela é muito importante para a gente. A gente adoraria saber o que você achou desse vídeo. Combinado? Então, vamos construir juntos uma comunidade onde nos ajudamos mutuamente a alcançar os nossos sonhos de passar em um concurso público.
Um dos nossos objetivos aqui é criar uma comunidade de concurseiros que se ajudem e que, apesar de terem todos os problemas reais do dia a dia, esses concurseiros eles consigam se manter perseverantes até passarem em um concurso. E, claro, eu não poderia deixar de pedir para você também deixar o seu like aqui nesse vídeo. É super simples, basta você dar um clique aqui embaixo para mostrar o seu apoio e nos ajudar a alcançar mais pessoas que também estão em busca de dicas e orientações para passarem em concursos públicos. E se você também ainda não foi inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. Então, assim, você também passa a fazer parte dessa comunidade que a gente quer criar e não perde também nenhum dos nossos vídeos, que vão ser cheios de conteúdos relevantes para a sua preparação e para a sua aprovação. Combinado? E antes de finalizar, eu quero compartilhar uma dica extra que vai fazer toda a diferença nos seus estudos da Lei Seca. A gente tem um vídeo incrível sobre isso, com dicas práticas e eficientes para a leitura da Lei Seca. E sabe o que é ainda melhor? Ele está bem aqui na tela final, esperando por você. Eu coloquei esse vídeo especificamente aqui agora, porque depois de ouvir essas dicas de interpretação de textos, eu tenho certeza de que esse vídeo ele vai potencializar os seus estudos e ajudar você a absorver o máximo possível da Lei Seca. Combinado? Então agradeço a todo mundo que me acompanhou até o final desse vídeo. Um abraço e até a próxima.